desproporcional e desmesurada da sociedade em geral em face da conduta imputada à acusada Monique, na modalidade homicida, claramente discriminatória de gênero, influenciada pela cultura patriarcal, que lamentavelmente ainda norteia e permeia a mentalidade e as práticas sociais. Olha, só esse primeiro parágrafo, já, a meu ver, tá, já seria motivo para essa senhora ser afastada, ser aposentada compulsoriamente e perder, inclusive, os benefícios da sua aposentadoria. É um absurdo que essa mulher fale. Não, gerou um espanto, sério que sociedade gerou um patriarcal. espanto, sério que gerou um espanto. E que esquece que a Monique, na melhor das hipóteses, na melhor de todas as hipóteses, se omitiu. Tentou proteger o assassino do seu filho. Na melhor de todas as hipóteses. E aí ela diz ser incapaz de entender, ser inexplicável o ódio sobre a mãe. Ah, porra. Faça-me o favor, né, meu irmão? Puta que o pariu, né, cara? Porra, que caralho. Impossível, inviável, incoerente a gente chamar membros do judiciário de excelências, porra. Tinha que acabar esses pronomes de tratamento que ficam elevando ao patamar de semideuses. Juízes, desembargadores, ministros, parlamentares. Vai tomar no cu, porra. Vai. Eu vou refazer minha fala. Vão tomar no cu, porra. Pronome de tratamento é meu peru. É meu ovo esquerdo. Tem que ficar chamando os outros de excelência. Vão tomar no cu, porra. Excelência. O caralho, excelência. Excelência, doutor, vossa excelência. Ai, é o caralho. Acabar com essa porra, reformar essa merda. Extirpar isso da língua brasileira. Não se usa mais o termo excelência, vossa excelência. Ai, acabou. No mês de março eu faturei cerca de 4.600 dólares, totalizando aí deu um pouquinho mais de 23 mil reais apenas com a AdSense do meu canal, postando cortes do MBL. E se você tem interesse em criar seu próprio canal de cortes, ajudar no projeto e ainda poder ganhar com isso, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo, ou então ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela que eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Olá, já deu seu like? Não deixe de ajudar o canal. Um dos maiores absurdos da história da justiça brasileira acabou de acontecer agora. Uma juíza usou a morte de um menino de 4 anos de idade para lacrar, para militar, para, enquanto na condição de juíza penal, fazer um statement, fazer um discurso político, defender uma posição política na condição de juiz. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como foi o crime que vitimou o menino de 4 anos, Henri Borel. Vou te mostrar o histórico desse julgamento. Vou te mostrar a manobra jurídica, tá, que possibilitou que essa mãe saísse pela porta da frente livre da cadeia, e vou te mostrar o discurso da juíza. No final, eu ainda vou colocar eu vou usar um trecho da entrevista na TV Cultura da Giovana Fagundes, para que você entenda, cara, para onde o país está caminhando. Para onde o Brasil, que sempre chega atrasado em tudo, para onde a gente está caminhando. Lembrando qual foi o crime. Uma mãe e um pai se separaram e quando esta mãe começou a namorar o doutor Jairinho, né, que inclusive é político brasileiro, olha só a qualidade dos nossos políticos, o que acontecia? Este doutor Jairinho já tinha o costume de agredir esse menino de 4 anos de idade. Isso foi comprovado, inclusive, porque encontraram mensagens no celular da mãe, a Monique, mostrando que a babá já alertava ela. Olha, o doutor Jairinho, quando fica sozinho com o menino, leva ele pro quarto e agride ele. Eu já tenho uma opinião pessoal aqui, tá? Eu vou te dizer uma coisa. Se você tem um filho de 4 anos de idade e você larga ele com um homem, um terceiro, seja seu namorado, você já tem problemas com a mãe. Com todo respeito, você já tem problemas com a mãe. Se você tem uma evidência forte o suficiente para mostrar que esse rapaz não age de forma correta com o teu filho e você continua deixando ele, você tem severos problemas. Você tem problemas ao ponto de ser considerado criminosa, tá? Começa por aí. É o que aconteceu no dia 8 de março de 2021, e aí uma coisa assim, até irônica, no Dia das Mulheres, o menino é espancado até... Isso foi comprovado pelos legistas, mostrando que, por exemplo, o menino tinha lesões no fígado que não poderiam ser causadas, por exemplo, por uma queda da cama ou algo assim. Ele foi agredido até... Aí o que aconteceu? A Monique foi presa preventivamente. 2 anos e meio depois, em março deste ano aqui, a juíza, essa mesma juíza, Elizabeth, ela concedeu
tá? Uma liminar para que ela saísse da prisão. Olha, ela está presa preventivamente há muito tempo, isso configura aqui um desrespeito à justiça. Solte essa mãe. Para você ter uma ideia, nesse dia, o júri foi interrompido porque os advogados do pai simplesmente abandonaram o júri. Eles falaram, isso aqui é um absurdo tão grande que nós vamos abandonar o júri para o júri ser pausado. A juíza, então, mandou, inclusive, esse caso para a OAB, falando, ó, vocês têm que punir esses advogados, porque é um desrespeito aqui à justiça que eles estão fazendo, concedeu a soltura dela. Em abril de 2026, desse ano mesmo, o Gilmar Mendes falou, não, prende ela de volta. Eu não sei se você entendeu o que eu falei aqui. O Gilmar Mendes, que é talvez o dono das maiores decisões, né, de soltar todo mundo, ele falou, não, prenda de volta essa mãe. E ela se entregou e foi presa novamente. E aí o que aconteceu? Durante esse julgamento, que durou meses, durou todo esse tempo, tá? O que acontece? O júri decidiu que a mãe não deveria ser condenada por homicídio doloso, que é aquele que há intenção de matar. Ó, ela tem que ser condenada por homicídio culposo, que é aquele onde você não tem intenção de matar, mas a responsabilidade ainda é sua, o que é uma coisa muito clara, é uma coisa muito nítida. Se ela é mãe do garoto e ela deixou ele com o agressor, sabendo que havia evidências de agressão, é óbvio, ela como tutora do menino, ela é responsável. E uma das coisas que mais chocou na época foi o fato dela, no dia seguinte à morte do garoto, ela ir ao salão de beleza. Não sei se vocês lembram disso. O garoto foi assassinado e aí, no dia seguinte, ela vai ao salão de beleza. Isso gerou uma repercussão gigantesca. E aí, qual foi a manobra que a juíza utilizou? A juíza utilizou o perdão. A juíza, ela pode e ela concedeu o perdão para essa mulher, dizendo que a sociedade já tinha julgado ela demais, dizendo que se fosse o homem sequer teria sido processado. E aí, ela professou este discurso. Só para vocês terem uma ideia, a ideia do perdão, a ideia de você perdoar alguém que cometeu um crime, ó, esta pessoa cometeu o crime, foi comprovado que ela cometeu o crime, mas o Estado não vai puni-la. Essa ideia de perdão, ela é dada quando o problema em si já é a punição suficiente. Então, no caso, essa juíza poderia ter falado, ó, o fato dela ter perdido o filho e ela ter ficado presa preventivamente 2 anos e meio, já é punição suficiente, o Estado não precisa punir mais. E eu vou te dizer uma coisa, se a juíza não tivesse dado o discurso, provavelmente você não teria tamanha repercussão. Mas ela deu o discurso, ela militou, ela lacrou. E eu vou mostrar para você o discurso agora. Vamos lá. Não posso me furtar a expressar meu pasmo diante da reação desproporcional e desmesurada da sociedade, em geral, em face da conduta imputada à acusada Monique, na modalidade homicida, claramente discriminatória de gênero, influenciada pela cultura patriarcal, que lamentavelmente ainda norteia e permeia a mentalidade e as práticas faciais. Olha, só esse primeiro parágrafo, já, a meu ver, tá, já seria motivo para essa senhora ser afastada, ser aposentada compulsoriamente e perder, inclusive, os benefícios da sua aposentadoria. É um absurdo que esta mulher fale. Não, gerou um espanto. Sério que gerou um espanto na sociedade? Sério que gerou um espanto na sociedade? Esta mulher, com a tutela do filho, deixar nas mãos de um agressor recorrente e após o menino morrer, ela ir no salão de beleza? Sério que isso gerou algum problema? Sério que isso gerou alguma comoção? E isso também, eu vou te falar uma coisa, isso é produto de uma sociedade doente, tá? Onde o homem, ele é sempre visto como bandido. Vocês sabem, eu não tenho conteúdo aqui masculinista, red pill ou antifeminista, não é isso. Mas a sociedade brasileira, ela sempre criminaliza o homem, sempre. Não importa o que aconteça, tem homem ou mulher, a palavra de um contra outro, o homem está errado. Não à toa, encontra-se tanta dificuldade de se extirpar de nosso universo cultural o status quo de inferioridade feminina, em que pesem os ruidosos movimentos que o combatem. A oposição a este setor das lutas identitárias, no mais das vezes, opera de forma sutil. Daí a dificuldade de se eliminá-la pela via da conscientização. Mas, atualmente, chegou ao extremo da misoginia declarada. É o que parece ter se dado com relação à imputação de Nietzsche da ré. Antes de mais nada, me quer consignar que fosse o pai
e não a mãe, na mesma situação, nem sequer teria sido ele processado, como é a regra dos processos de igual natureza. É que o papel culturalmente reservado à mulher nos moldes patriarcais não só dela exige ser mãe, mas muito além, a mãe perfeita. Mãe suficiente não basta. Desde a investigação, Monique não mereceu o benefício da dúvida e, ao longo do processo, embora fosse apontada como mãe zelosa e não ter sido acusada de infligir diretamente agressões físicas a seu filho, a revolta evoluiu rapidamente para franco massacre nas redes sociais. Não, ela já foi massacrada nas redes sociais. Vocês querem o quê? Que ela seja a mãe perfeita também? Hã? Que ela não deixe o filho dela com o agressor e depois da morte do menino ela não vá ao salão de beleza? Ah, muita perfeição vocês estão exigindo dessa mulher. Olha isso, cara. Olha isso, cara. É uma juíza, brother. É uma juíza. Com ataques muito mais virulentos do que aqueles dirigidos ao autor direto. E os ataques não se limitaram ao público em geral. Estenderam-se a alguns profissionais envolvidos com a causa, incluindo as responsáveis por sua custódia, passando pelas demais detentas, que se recusavam a dividir o mesmo espaço com a ré. No discurso dela, ela diz que a mãe sofreu repressão de outras mulheres criminosas ainda por cima. Isso não lhe mostra algo assim? Não. É ideologia acima de tudo. Não, isso é misoginia. Misoginia das próprias mulheres detentas. Aí é aquela história de racismo estrutural. Não, o negro ele está sendo preconceituoso com o próprio negro porque, na verdade, ele está agindo como um capitão do mato. Vou te falar uma coisa, cara. As leis do Brasil, elas favorecem dois tipos, tá, de pessoas aqui no Brasil. O homem que abandona o filho. O homem que abandona o filho aqui, cara, se ele sai fora do jeito certo, ele nunca é pego, ele fica impune e um abraço. E a mãe, que na verdade usa a barriga para arrancar dinheiro de algum pai rico. A verdade é essa, tá? Você tem o pai que abandona os seus filhos, sendo beneficiado pelo Código Penal brasileiro, que é um lixo, nosso sistema prisional, é tudo uma bosta, tá? E a mulher que olha pro pai e fala assim, esse cara tem muito dinheiro, vou fazer aqui um filho nele para arrancar o máximo que eu puder de dinheiro dele. Também é beneficiado porque aqui no Brasil nós temos uma lei de pensão que, diferente do mundo desenvolvido, você não tem um valor fixo por filho. Você tem um valor estipulado de acordo com o quanto o pai ganha naquele momento, o que é ainda mais absurdo. Quantas e quantas injustiças não vemos nesse sentido? Aí sabe o que o pai muitas vezes escolhe fazer? Fala, meu, você quer saber? Eu não vou pagar pensão. Me prendam, eu fico lá preso e zero a minha dívida. Às vezes o cara escolhe isso. Ele fala, não tem como pagar, cara. Eu não tenho como pagar. E aí, o bom pai e a boa mãe, a mãe que fala assim, não, ela teve um filho. E o pai é um irresponsável, é um lixo, um cara que sai fora, que só quer pagar o mínimo, a pensão, essa mulher se ferra. E o pai que é um bom pai, que fala, não, pô, cara, eu não vou abandonar meus filhos, quero pagar pensão, quero estar presente. Esse cara também se ferra. Aí gera essas distorções. Aí a juíza vai lá e sacramenta a lacrada dela. Vamos lá. Chegando ao ponto de agredi-la no cárcere, pelo que o isolamento foi o que lhe restou. Incomensurável o sofrimento de quem, além de perder seu único filho, para o que de resto não contribuiu intencionalmente, viu-se alvo durante 5 longos anos de uma perseguição implacável contra sua honra e sua autoestima como mãe, para não falar... Você está preocupada com a autoestima como mãe dessa... Vamos lá. ...do completo desprezo pela dor do seu luto. Por todas essas razões, tenho como medida de justiça mais acertada relativamente ao crime de homicídio culposo para o qual foi desclassificada a imputação original, a extinção de sua punibilidade pelo perdão judicial. Venho para vocês falar. É inacreditável, né, cara? É inacreditável, né, cara? Aí, vamos lá, né? Antes de eu professar mais opiniões, vamos ver aqui o pai, né? Vamos ver a declaração do pai do menino. A última vez, poucos meses atrás, que considerava que aquela decisão desta mesma juíza era uma segunda morte para o meu filho. E agora venho para vocês falar que me mataram meu filho pela terceira vez. O Henri
Ele representa essas milhares de crianças que são vítimas todo dia. E por causa de decisões como essa, que se abre precedente para outras mães, genitoras, que possam matar os seus filhos, que possam permitir que seus filhos sejam mortos. A misoginia matou o Henri, porque quem tinha o dever, quem era garantidora e tinha o dever de garantir a proteção do Henri, se chama Monique, que estava naquele apartamento com o Jairo. E ele tá errado? E ele está, você vai me falar que esse cara está errado? Aí sai a notícia, né, que ele vai, inclusive, recorrer, né, do perdão judicial Monique, né? E eu vou mostrar pra você o seguinte, duas coisas, tá? A primeira é o seguinte, você tá vendo esse vídeo dessa mulher pegando fogo? Eu não sei se o YouTube vai deixar, né? Mas você tem aí um vídeo de uma mulher pegando fogo. Essa mulher entra numa delegacia, toda queimada, né? Ela foi atendida, ela chamou atendimento, ela foi atendida, ela estava toda queimada, ela entra numa delegacia e faz um boletim de ocorrência. Falando, olha, o meu ex-namorado tentou me matar, ele tentou colocar fogo em mim. O cara é preso na hora. O quê? A mulher tá queimada. Ela falou que o cara tentou pôr fogo nela, prende o cara, foi lá e prendeu o cara. A mãe desse cara, de mais de 80 anos, estava viajando, recebe a notícia, seu filho foi preso por tentar matar, queimada, a ex-namorada dele. Aquele caso, não sei o que lá. Aí saem as imagens das câmeras, que nem são da casa desse casal. Essas câmeras são de outro lugar. E por acaso, deu pra ver que, na verdade, a mulher começa a ir atrás desse cara pra matar ele, fazer alguma coisa, ela tá segurando uma arma que não dá pra ver o que é, e ela tenta colocar fogo no cara, e ela sozinha se coloca fogo. Imagina que você é esse homem, e você não tem essas câmeras, não tem essas imagens. Imagina pra você chegar nessa juíza, por exemplo, e falar, juíza, eu nunca tentei colocar fogo em ninguém, ela tentou colocar fogo em mim, e ela se colocou fogo. Imagina você tentar fazer um negócio desse. Você já imaginou? E aí eu vou deixar mais só aquela pimentinha aqui pra você me odiar agora no final do vídeo. Quem você acha que vai representar você que acha isso um absurdo? O Flávio Bolsonaro que votou a favor da lei da misoginia? A oposição bolsonarista que falou que era contra a escala 6x1, mas votou pro PT não ganhar a eleição? Pense nisso, cara. Pense nisso antes de você apoiar o seu statement, a sua defesa, tá? Nas mãos de gente falsa, de gente que só quer seu like. Falou? Um abraço e um questiona tudo. E aí, curtiu o corte? Então dá aquela ajudinha, deixa o seu like, compartilha e se inscreve no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, porque o futuro é glorioso.